Vamos começar então os nossos estudos dessa semana do Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 14, honrar pai e mãe, tópico 9, a ingratidão dos filhos e os laços de família. Esse é um tópico que tem vindo com uma certa recorrência, de um capítulo muito importante, e justamente eu queria começar a discutir entre nós qual será o conceito de família para a espiritualidade maior. Não estou falando do espiritismo, não estou falando de nenhuma religião, mas o conceito de família, né? A primeira coisa que a gente precisa considerar é a lógica divina da criação em separado de seres que se complementam de alguma forma na sexualidade genitália, digamos assim, para poder se reproduzir e dar continuidade na espécie. Essa é a base, por exemplo, do livro do Gênesis: crescei e multiplicai-vos. Nós já comentamos aqui que nós somos espíritos exilados, vindos de outros orbes, principalmente Capela, que é aquele que o Emmanuel enuncia no livro A Caminho da Luz. E estamos aqui por aproximadamente 6.000 anos, alguns um pouco mais, outros menos, portanto várias e várias encarnações. Eu costumo fazer uma conta muito aproximada de que a gente tenha algo em torno de uma encarnação por século, né? Então, se a gente considerar esses 6.000 anos, eu acho que tem uma longa estrada que a gente vem percorrendo. As encarnações na Terra, elas não são necessariamente iguais às encarnações em outros planetas. Alguns planetas, a gente tem informações por revelações tanto espíritas quanto espiritualistas, né? Mas de base confiável, de médiuns sérios, trabalhadores sérios, pela técnica de Kardec, né? Que mais de um médium, vários médiuns em diferentes lugares, em momentos diferentes, que não se conhecem, que comunicam a mesma mensagem. Então, portanto, são confiáveis. Esses ensinamentos apontam que em alguns planetas os habitantes, portanto, que seriam similares a nós, seres humanos, mesmo vestindo outras formas, né, nós somos descendentes aqui na Terra dos primatas. Então eles podem ter formas diferentes, podem vir dos pássaros, podem vir dos felinos, podem vir dos répteis, podem vir de outros animais, não necessariamente os primatas, né? Então a forma física ela pode ser diferente. Também é diferente a estrutura biológica, porque os planetas não são exatamente iguais à Terra. Não tem a mesma gravidade, a mesma pressão atmosférica, a mesma formação de gases, né? A nossa base biológica é em carbono, mas você pode ter outros tipos de elementos atômicos que formam esses seres. Porém, em espírito, nós somos muito similares, que é isso que nos interessa, né? Nós não somos, a nossa vida não se restringe ao corpo físico nessa existência. Nós estamos em uma experiência carnal e já tivemos várias outras e teremos infinitas outras pela frente. Então, quando a gente pensa na questão da sexualidade voltada para a reprodução, alguns desses planetas você tem seres que não precisam de outros parceiros para se reproduzir. E este parece ser o futuro da evolução, digamos assim, biológica, inclusive da Terra. Quer dizer, em algum momento não haverá mais uma distinção tão clara da sexualidade física como nós temos hoje, ou seja, homem e mulher, da forma tradicional como a gente conhece. Mas eu estou falando aqui de uma projeção de alguns milhões de anos, possivelmente, né?
pelo menos muitos milhares de anos, porque isso vai depender de uma evolução de DNA. Vai precisar que o ser que habita a Terra, ele desenvolva essa condição autônoma de reprodução. Muito bem, por que eu estou falando isso? Porque na lei divina, a sexualidade oposta, como nós temos na Terra, né, de um sexo masculino, um sexo feminino, que se juntam para promover a reprodução, ela não é o status mais avançado. Na lei divina, isso é um estágio evolutivo, necessário, importante, no nosso caso importantíssimo, já vou explicar, né? Mas que tem causado muita discussão, principalmente nos últimos anos, na dificuldade que a gente tem vivido por esse despertar, por exemplo, da opressão do sexo feminino, né? Já há alguns milhares de anos, para não dizer milhões, não tem esses dados, mas assim, o sexo feminino, chamado frágil, que é muito o contrário disso, né? Ele é muito oprimido pelo sexo masculino. Para a gente ter uma ideia, no Brasil tem cerca de 50 anos apenas que as mulheres podem votar. No mundo, o primeiro registro de votação de mulher foi no início do século passado, na Inglaterra. Vários outros países também demorou demais. Estou falando só de eleição, imagina o resto. Quando a gente se reporta à Grécia Antiga, no meio dos filósofos, né, no que seria o conhecimento tido como o melhor organizado, da onde surgiram as cidades-estado, da onde veio a noção de direitos, de justiça, né, de democracia e assim por diante, participavam da democracia apenas os homens. As mulheres eram consideradas cidadãs de segunda classe. Então a gente não pode pensar que Deus no conceito da fonte criadora, ou até mesmo Jesus, que estejam de acordo com isso. É claro que não, né? Essa é uma condição ainda de um planeta primitivo passando por expiações e provas. Então, na regeneração, a igualdade de sexos é fundamental. Quando a gente fala em regeneração, a gente sempre tem um farol ali, 2057, né? Quer dizer, daqui a 30 anos, em 30 anos nós temos que resolver nossa vida das diferenças sexuais e depois, obviamente, aprimorar, avançar, e a gente vai ter aí muitos séculos pela frente para ir afinando isso. Mas isso tem que estar resolvido, né? Esse machismo, essa discriminação, essa violência, o feminicídio, etc., tem que acabar. Isso não existe num planeta considerado de regeneração. Então, e é muito importante que a gente tenha isso na nossa consciência, para que ninguém nos engane e para que ninguém tente defender erroneamente que há uma supremacia masculina, de modo algum, em hipótese alguma. Mas, se a gente vai estudar a Bíblia, a gente vai perceber que essa característica machista é muito, muito proeminente lá, né? A começar dos patriarcas, né? O povo judeu, assim como todos os outros povos da Terra naquela época, né, eram dominados pelo conceito machista do patriarca. Vocês veem vários exemplos de Jesus se aproximando, conversando com as mulheres e chamando, convidando as mulheres para serem discípulos dele, e os apóstolos e outros seguidores criticando, os sacerdotes, etc., né? E Jesus, então, quando chamava uma prostituta, pronto, aí que era o extremo, né? O pior de tudo. Então, o preconceito é muito grande. O próprio tratamento que se dá no Evangelho, e ainda hoje, sobre a prostituição, é extremamente discriminatório, porque fala-se muito mal da mulher que ganha a vida pelo trabalho do sexo, tendo que se sujeitar ao prazer e ao abuso masculino. Mas aquele que abusa, aquele que usa desse intento, não é criticado, né? É considerado como se fosse uma condição normal. Então veja o tamanho do preconceito que se tem contra a mulher,
Então, muito justa a reivindicação dos direitos femininos, que acontecem há pouco mais de 100 anos, né? Não é tão antigo assim, veja, tem cerca de 100 anos apenas. Algumas autoras, algumas mulheres, isoladamente, no século XVIII, pleiteando alguma coisa, mas é muito mais forte que a gente veja isso. Uma mulher que, por exemplo, se destacou muito na história como filósofa logo depois de Jesus, né, ali em Alexandria, que era Hipátia, além de ter perseguido e destruído tudo que ela produziu, né, era considerada uma das pessoas mais inteligentes da época dela, possivelmente até de toda a história da humanidade, mas os chamados santos daquela época, Irineu, que era como se fosse um cardeal, né, dos nossos tempos, a perseguiu, mandou destruir todos os seus trabalhos, possivelmente levou parte desses trabalhos lá para o Vaticano, deve estar lá, né? Mas fez com que desaparecesse da história qualquer vestígio. Nós não temos uma estátua dela, que era muito comum, se fizesse estátua, não tinha retrato naquela época, então eles faziam estátuas, né? Não se guardou nada sobre Hipátia de Alexandria, né? E como ela, muitas outras mulheres, por exemplo, aquelas que eram as sacerdotisas dos oráculos, tanto da Grécia quanto de Roma e assim por diante. Antes disso, a mulher teve algum destaque no Egito. Quer dizer, no Egito a gente vê uma Farane, que inclusive se cogita que tenha sido uma das encarnações do Chico Xavier, e Cleópatra e a própria Ísis, né, que tinha ali um poder dividido com o seu cônjuge e o filho. Então tem ali uma dimensão de poder feminino, mas o fato de na realeza respeitar a mulher não significa que se respeitasse no dia a dia na comunidade mais baixa, né, fora daquele círculo de comando ou de nobreza, digamos assim. Então, em toda a história, principalmente na Bíblia, a gente vê um enorme preconceito até Jesus e pelos apóstolos e discípulos de Jesus. Por essa conjuntura, Jesus não pôde considerar, como hipótese, que uma mulher fosse membro do seu apostolado, porque a sociedade judaica jamais aceitaria que uma mulher ocupasse essa posição, embora na prática Jesus tivesse delegado a muitas mulheres o encargo do apostolado. Então, a sua própria mãe, Maria de Nazaré, que fez um trabalho importantíssimo com os leprosos da Judéia e depois servindo a vários transeuntes e doentes em Éfeso, né, durante muitos anos da sua vida, junto com João Evangelista. Maria Madalena, que a gente sabe que teve um trabalho de apostolado também importantíssimo, no início pela Ásia Menor, depois por toda a Europa, principalmente a França, né, uma série de atividades. Joana de Ângeles, que é a encarnação de Joana de Cusa, também um trabalho importantíssimo, mas que os Atos dos Apóstolos pouco falam sobre isso, né? E alguns evangelhos apócrifos, considerados apócrifos pela Igreja Católica Romana, que narram algumas coisas. Então a gente tem muito pouco vestígio dessas mulheres, mas a gente sabe que elas foram ativas. Então os evangelistas humanos, né, homens típicos da sua época, não narram a trajetória e o trabalho e a importância dessas mulheres, mesmo que Jesus tivesse reconhecido, valorizado, integrado, né, considerado como iguais, ainda assim essas mulheres são marginalizadas. E depois, muitos dos ensinamentos que nós consideramos como cristianismo partem da interpretação do apóstolo Paulo. E Paulo, na sua formação e na sua conduta temporal, tinha um perfil extremamente machista, né? A forma como ele se refere às mulheres, também colocando num segundo plano, alguns discursos até, não sei se por problemas de tradução ou se era isso mesmo que ele pensava,
né, de uma maneira estranha no conceito de família, de que a mulher teria que servir ao homem, né, e ser do lar. Então isso nos leva também a uma condição muito, muito primitiva, muito circunstancial e que precisa ser revisitada, né? Essa não é a lei divina, por isso que eu comecei mencionando que outros homens mais avançados do que nós não fazem essa distinção e ainda sequer têm diferenças de sexo, né? Como a gente fala assim, os anjos não têm sexo, né? Anjos são esses espíritos muito evoluídos, chegados a uma determinada dimensão de evolução, né? Não tem mais um aprisionamento no corpo físico, portanto a sexualidade não faz mais sentido. É uma sexualidade diferente, sublimada, muito mais voltada para o amor, para a fraternidade, para a caridade, e não para uma necessidade física, né? Uma necessidade de preencher um pouco das nossas carências, dos nossos afetos, das tensões, né? da maneira de manifestar amorosidade e assim por diante. Então, quando a gente vai, então até Paulo, a gente vê ali, Paulo, Pedro, né, aqueles apóstolos que a gente tem registros, muito voltados, todos os evangelistas, muito voltados para a condição de privilégios masculinos em relação às mulheres. Quando a gente vem para o Espiritismo, o que a gente percebe é que também não há uma clareza sobre isso, embora a gente tenha alguns livros espíritas, o próprio livro da mãe do Chico, né, que narra, demonstra que ela era um espírito extremamente evoluído, é um espírito extremamente evoluído, chegou aí para Júpiter, né, chegou para Marte, para vários outros corpos, traz para ele essas informações, tem um comportamento típico de um espírito bastante evoluído, ou também no nosso lar, se a gente observar o papel da veneranda, né, tudo isso reflete um reconhecimento da importância da mulher. Mas a gente vê alguns autores espirituais, como o próprio Emmanuel, que parece carregar ainda um pouco uma base da sua formação. Me desculpe, me perdoem se eu estiver interpretando errado. Eu aqui peço realmente que vocês desconsiderem se eu estiver fazendo alguma referência, que vocês tenham informação melhor do que a minha. E meu papel aqui não é criticar nem os apóstolos, nem o Emmanuel, é apenas contextualizar essa condição, né? A forma como o Emmanuel se manifesta lá na década de 40, então nós estamos falando também de 80 anos atrás, né? É ainda aparentemente muito machista, quando ele fala da importância da mulher no lar, quando ele fala esse conceito da mulher muito centrada numa posição talvez secundada pelo marido, né? Divaldo também na sua fala, em vários aspectos. Então assim, o que eu queria trazer para hoje nessa contextualização? A evolução sexual não é comparável ou restrita à evolução genital. Isso é algo que a gente tem que ter com clareza, né? O órgão sexual que a gente tem não define a nossa sexualidade, né? Isso é um indicador da sexualidade? Sim, é um indicador da sexualidade. Talvez até de uma prova que cada um de nós tenha diante dessas circunstâncias, né? Do equilíbrio, do controle, da serenidade, da amorosidade verdadeira, né? No sentido da fraternidade, do empenho de construir alguma coisa em conjunto, de ter um afeto legítimo, de ter uma lealdade e assim por diante. Mas a genitália não define a sexualidade. E mais, a evolução sexual genital está em processo de transformação. Quanto tempo isso vai durar? Eu não sei. Mas está em processo de transformação. O que significa que nós todos, encarnados, precisamos estar atentos ao nosso lado feminino e masculino. Ou seja, compreender o que a masculinidade e a feminilidade representam além da genitália, né? Quando a gente fala, por exemplo, sobre o aspecto feminino da natureza, olhando a natureza, né, não necessariamente o ser humano, a gente percebe uma capacidade de desprendimento enorme
né, de doação, por exemplo, para os filhos ou para as crias, quando a gente está falando de animais, né, ainda dos animais irracionais. Quer dizer, isso é um desprendimento bastante comum. Tem exceções? Tem. Por exemplo, o cavalo marinho é que choca os ovos, né, e ele é que pare os filhos, né? Os pinguins machos é que cuidam também dos ovos depois que eles foram ali colocados pelas fêmeas. E assim por diante. Você tem algumas exceções. Mas, de modo geral, a feminilidade ela está muito, muito associada à procriação no sentido da maternidade. Ou seja, de ser um portal espiritual. Então, a mulher tem a incumbência de unir o plano físico ao plano espiritual. Não é pouca coisa. O útero materno é um portal da onde você sai da quarta dimensão e transmuta para a terceira dimensão. Você sai de uma forma perispiritual para uma forma física, para o plano físico, né? É um criador de avatares materiais. Então, isso não é pouca coisa. Esse papel da mulher é importantíssimo. É importantíssimo para a sustentação e a evolução da espécie. A mulher, nesse sentido, ela tem um papel físico muito maior do que o homem. No sentido físico. Muito maior do que o homem. É a mulher que durante 9 meses, sozinha, carrega, desenvolve, ela chega a incorporar o espírito que está no ventre dela. Então ela convive numa conjugação de energia espiritual durante esses 9 meses com o feto, com o espírito que vai nascer por seu intermédio. Então é também, portanto, um processo mediúnico. E durante depois toda a vida, a mulher manterá com os seus filhos, a mãe manterá com os seus filhos um cordão específico de ligação que faz com que ela sinta acontecimentos, pressinta eventos, perceba sentimentos, sensações desses filhos, mesmo estando distantes. Há uma alimentação psíquica intensa, um fluido, o ir e vir desses fluidos entre mães e filhos. Então, se alguém aqui estava pensando que o homem podia ter ainda uma importância maior do que a mulher, esses argumentos, para mim, por si só, já nos deixam homens no chinelo, né? É uma prova realmente e uma missão de extrema importância. Por isso que nós também, nas nossas encarnações, alternamos nesses papéis. Ora a gente vem como homens, ora a gente vem como mulheres, né? Bom, então, do ponto de vista da espécie e da formação humana e da condição evolucionária e espiritual, a mulher é fundamental. E essa separação, ela se dá na Terra. A gente não sabe todas as razões espirituais, mas a gente pode pressupor que é uma maneira, principalmente, de unir os povos. Emmanuel diz isso no Caminho da Luz, né? Eram povos vindos de diferentes orbes, com diferentes características, principalmente os arianos, os judeus, os hindus e os egípcios, né? Mas já havia na Terra outros povos de outros orbes, que moravam na África, na Ásia, etc. Né? Também é fácil a gente identificar isso pela característica cultural, né? Pelas diferenças que são notáveis. Então é importante que se começasse a criar a raça terrena ou terráquea, digamos assim, né? Que houvesse uma possibilidade de se imaginar no futuro um único povo identificado pelo cosmos, pelo universo, pelos outros planetas, como sendo terráqueos, né? Que seriam, então, a mistura, a miscigenação de tudo isso. Então a gente entende lá no Gênesis, crescer e multiplicar isso. Então essa divisão sexual e essa atração sexual intensa, ela tem esse papel fundamental de fazer com que raças ou povos com extremas diferenças culturais se unissem, né? E Emmanuel diz lá no A Caminho da Luz que 3 desses povos eram muito fechados.
e só se reproduziam entre si, que eram os judeus, os hindus e os egípcios. E aí, para avacalhar um pouquinho, para tentar dar um tremor nessa relação egoísta, extremamente conservadora, né, ele coloca os arianos. Quem são os arianos? Os arianos são os guerreiros. Aqueles falam assim, esse aí é o teu território? Não, esse é meu agora. Pum, vai lá com a guerra, né? Soldados fortes, poderosos, vigorosos, invadem, estupram, constituem família, né? Então, assim, por toda a violência própria do espírito daquela época de evolução, do grau de evolução, né, age com extrema violência, mas forçosamente mistura, miscigena os povos. Não há nenhum país na Terra, possivelmente hoje, que se possa dizer de uma raça pura, embora o fascismo, o nazismo tenha tentado defender isso, né? Todos os povos, pode olhar aonde quer que seja, são misturas de raça. Ainda que talvez tenha assim uma característica muito específica, se você vai olhar a formação daquele continente, né, daquele povo ali centrado, ele tem mistura de raça. E isso é muito bom, isso é maravilhoso. Não significa que a gente vai ter no futuro uma única cor, uma única tipologia física, né, de cor de olhos, cabelos, etc. Isso não importa. Mas que a gente, na genética, né, no DNA, que a gente vai criar uma estrutura morfológica que ela defina, de fato, uma classe de espíritos encarnados com muita afinidade. Então, a sexualidade separada entre homem e mulher cumpriu até agora um papel fundamental. Se isso não tivesse acontecido, esses povos não teriam se misturado, como já se misturaram, e a gente ainda precisa, talvez, de alguns séculos, talvez de alguns milênios, para que isso se configure. Então, ainda será necessário que se mantenha essa diferença sexual. Então, quando a gente pensa nisso, primeiro, nós precisamos ter uma enorme tolerância para os espíritos que não se encaixam na sua genitália encarnada. Não cabe a nós nenhuma espécie de julgamento, de preconceito, de acusação, de definição, que às vezes eu ouço até no meu espírito dizer, não, fulano é homossexual porque ele está pagando um karma da outra vida, e por aí fora, né? A pessoa não tem nem ideia do que está falando. E se ele tivesse ideia, ele não teria falado, porque é dever do médium manter o silêncio numa hipótese como essa. Então, nós não temos a inteligência suficiente, a evolução meritória para poder compreender plenamente a condição sexual, física de cada espírito encarnado na Terra. Então, só nos cabe o quê? Aceitar, tolerar, incluir essas pessoas com toda a amorosidade, respeitando o livre-arbítrio. Não é essa a lei maior? Se a própria fonte criadora, se o próprio Deus, Jesus, respeitam o livre-arbítrio, a gente sabe que, por exemplo, os espíritos não intervêm em espíritos que estão em sofrimento se eles não pedirem ajuda. Eles aceitam a condição de sofrimento, que é um direito do espírito sofrer. Ele precisa querer parar de sofrer. Quem somos nós para interferir numa condição que sequer é sofrimento? Que para esse espírito, para essa pessoa, pode ser um bem-estar. Então, não há hipótese de julgamento. Me desculpe, eu posso estar errado, mas eu não consigo enxergar no conceito de amorosidade que a gente prega no cristianismo qualquer brecha para preconceito sexual. Não há. E se a gente ainda tem alguma amarração, por favor, comece a despertar para romper com esse preconceito, porque isso não cabe. Assim como não há espaço para racismo. Por tudo isso também que eu falei. E nenhum tipo de discriminação. O livre-arbítrio é para todos, não é só para nós. Bom, diante disso, então, o primeiro cenário não há espaço para discussões sobre o que o outro deveria ter como sexualidade. Aliás, eu ouvi um argumento maravilhoso outro dia, o cara dizendo assim: se fulano acha que Beltrano não deveria ter uma atitude sexual diferente da dele, ou seja,
que ele deveria apenas se relacionar, se sentir atraído pelo sexo oposto, entre homem e mulher, né? Condição binária, ele que faça isso. Então, assim, se ele acha que o outro deveria fazer, ele faça isso. Ele está convencido que ele tem que ser binário, que seja binário. Mas por que ele tem que dizer para o outro o que o outro tem que fazer? Imagina se eu falasse para vocês assim: olha, eu gosto muito de comer almeirão e jiló, que são duas coisas amargas, né? E por isso a humanidade inteira tem que comer almeirão e jiló. Acabou o sorvete, acabou o chocolate, entendeu? Quem sou eu para falar isso? Então, cada um que cumpra aquilo que acha que tem que fazer e responda pela sua consciência, no estágio de evolução que tiver. Responda pela sua consciência e pelas consequências que isso vai gerar. Então, a questão do preconceito não pode existir em uma família. Filhos, netos, sobrinhos, tios, avós, porque está acontecendo agora também de muitas pessoas mais velhas estarem assumindo os comportamentos, né, de uma sexualidade diferente, porque estão talvez mais seguros, ou financeiramente mais independentes, ou já se separaram dos relacionamentos e vão lá e assumem a relação, né? E aí são isolados, afastados, né? Completamente excluídos, às vezes até do ambiente familiar por conta disso. Não cabe a nós fazer esse julgamento. Esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, diante disso, qual é a importância atual da família? Já que o que a gente assiste na sociedade é uma mudança drástica desse conceito tradicional da família homem e mulher. Então, a família espiritual, ela não pressupõe o sexo genital. Não pressupõe. Ah, mas então não é importante a reprodução? Não, continua sendo fundamental a reprodução. Continua sendo. Porque se a humanidade não continuar a se reproduzindo, ela vai entrar em extinção. Claro que tem que ter um equilíbrio, né? Tem que haver uma ponderação. Isso é uma questão de ordem pública, uma questão mundial. Isso tem que ser discutido democraticamente e nós é que temos que achar essa solução. Não é a religião que vai dizer: olha, você tem que usar a camisinha, olha, você vai lá, faça uma cirurgia que você não vai mais reproduzir. A religião não tem que se meter nisso. Isso é uma decisão social. Nós já temos o esclarecimento, a inteligência para debater sobre isso, né? Não dá para a humanidade continuar evoluindo nesse passo largo. Daqui a pouco tem 20 milhões, né? Esse grau de alguns países isso acontece com mais velocidade. Tem que haver um debate? Tem. Mas isso tem que ser solucionado entre nós. A espiritualidade não vai intervir sobre isso. E à medida que nós temos conhecimento sobre isso, nós vamos debater, né? Agora, nas relações homoafetivas, também a reprodução tem que ser discutida. Porque se todo mundo resolvesse ter uma relação homoafetiva e não reproduzisse mais sexualmente, a humanidade se extinguiria. Então, o dever da reprodução é um dever que o Espírito traz na sua programação espiritual. Cada um sabe da sua consciência. Não é todo mundo que é obrigado a ter filho, nem eu estou aqui dizendo isso. Eu apenas estou dizendo que isso é um dever enquanto humanidade, que a gente precisa ter uma clareza. Nós sim precisamos garantir a continuidade da espécie. De que forma isso vai acontecer, cabe a cada um escolher, debater, mas não se tornar indiferente a isso. Não se excluir egoisticamente desse debate. E, portanto, não importa a opção sexual que a gente está falando aqui. Não importa a maneira de manifestação sexual, genital, que se esteja na mesa, colocando na mesa. A questão da reprodução como espécie, ela é fundamental. Ah, ela pode ser in vitro, ela pode ser inseminação, ela pode. Também a humanidade já tem na ciência meios de fazer isso, de garantir. Mas não se pode perder de vista a necessidade de reprodução, porque senão seria um gesto de extremo egoísmo. Ah, eu usufruí da minha possibilidade de reencarnação, agora não quero mais. Alguns orbes diferentes do nosso, né, eu chamaria assim extraterrestres, nós somos extraterrestres também, né? Mas assim, aqueles que habitam outros planetas evoluíram de uma forma negativa nesse aspecto. Foram tão egoístas que resolveram criar mecanismos de ciência para preservar e prolongar a própria vida física. Então, ao invés de viver 80 anos, 100 anos, alguns desses povos conseguem viver 700, 800, 1000 anos, talvez até mais. A gente tem casos na Bíblia, como Matusalém, que se diz que ele tinha, acho que 900 anos.
E tem outros também. Então é possível, sim, é possível. Geneticamente pode-se fazer evoluções, mecanismos, controlar doenças, né, criar próteses, fazer implantes, etc., que vão prolongar a vida. Agora, esses povos que estenderam demais as encarnações, porque não queriam passar pelo ciclo da reencarnação, comprometeram as espécies de tal forma que o DNA já não consegue se reproduzir. E muitos desses extraterrestres vêm então na Terra pegar os nossos DNAs para reimplantar no DNA deles, tentar fazer uma modificação genética de forma que eles também voltem a se reproduzir. Porque aí eles estão arrastando a existência física, mas já extremamente debilitados. E a raça deles diminuindo. Porque eles desencarnam e não tem como reproduzir. Então não tem como reencarnar. Por isso que a gente ouve falar sobre abdução, né? O que é abdução? É experimento genético. Ele vem, né, recolhe o DNA de humanos, de animais, para tentar fazer modificações genéticas nos seus próprios DNAs para readaptar em outros órgãos, alguns deles até reencarnarem aqui, que a gente chama de híbridos. Mas não é esse o tema de hoje. Então, o que é família? A família é a organização humana com o fim de desenvolver a fraternidade, a afeição e encaminhar de alguma forma o compromisso da educação, então da reprodução e da educação de outros seres humanos, de espíritos reencarnados. Isso é o conceito de família, para a espiritualidade. Então, a família tem que ter esse propósito. Agora, você pode ter um casal ou duas pessoas que se relacionam para um objetivo financeiro. Eu quero juntar dinheiro porque eu quero viajar o mundo inteiro. Eu não sei se eu chamo isso de família, mas é uma excelente sociedade conjugal, né, para aquele propósito específico. Se preencher os outros requisitos, se houver uma fraternidade, se houver pelo menos um compromisso no seu entorno, com seus sobrinhos, com seus outros parentes, com seus pais, seja o que for, então acho que aí o conceito de família está presente. O que a espiritualidade nos chama atenção é que nós ignoramos esse papel. Nós ignoramos essa responsabilidade que nos cabe como seres humanos. Nós esquecemos que se nós não plantarmos essa semente da reencarnação, nós não poderemos retornar à Terra como espíritos reencarnados. Então é uma atitude de ignorância. Nós precisamos ter clareza, compromisso nesse papel, né? De novo, ninguém está obrigado a reproduzir e nem todo mundo está habilitado, porque às vezes fisicamente não pode haver reprodução. Mas cuidar do outro, como diziam os gregos, o cuidado de si e o cuidado do outro, isso é papel fundamental na família. E a família é a melhor maneira de se fazer isso, porque a família é um círculo de apoio, né? Deveria ser, pelo menos, né? Na saúde e na doença, na alegria e na tristeza. Essa frase, ela representa bem esse papel. A família, ela tem que extrapolar os interesses financeiros. Eu montei uma sociedade conjugal porque eu queria conhecer o mundo. Aí o meu companheiro, minha companheira perdeu o emprego, não conseguiu mais viajar comigo, eu terminei a relação, né? Ou eu montei uma sociedade conjugal porque eu queria ter prazer sexual. Eu queria ter muito prazer sexual, aí essa pessoa começou a perder o interesse e eu fui lá e terminei a relação. Então, vejam, às vezes a gente está resumindo demais os relacionamentos humanos para uma condição material. E quando essa família se organiza no seio dessa fraternidade, desse afeto, desse acolhimento, desse compromisso de evolução e cuidado com as pessoas, não faz diferença se são duas, se são três, o que for, que é um outro preconceito que nós também temos e nós também julgamos. A sociedade tem que se adaptar a essas escolhas. Não importa se eu não quero agir dessa maneira, né? Essa é uma escolha minha. Eu não vou agir dessa maneira, mas se aquelas outras pessoas eles fazem isso. Gente, na história da humanidade a poligamia era algo frequente. Muito mais pelo machismo, a gente sabe disso, né? Os homens que tinham muitas mulheres, porque eles queriam ter muitos filhos, reproduzir muito, ter muitos herdeiros que pudessem manter os seus patrimônios, ou que pudessem ser guerreiros, etc.
né? Durante muito tempo se teve essa noção de que deveria ter mais homem do que mulher, porque tinha que ter mais soldados, ou mais força de trabalho física. Não importa. Mas assim, a poligamia, do que hoje se chama de trisal, etc., não é novo para a gente. Os povos muçulmanos, muitos deles ainda defendem a poligamia até hoje. Tem países em que isso é legalizado. Então, nós que somos ocidentais, estamos muito quadrados nesse julgamento. E isso não tem nenhum argumento espiritual, exceto pela promiscuidade e pelo excesso, que aí eu estou de acordo. Mas a promiscuidade não tem a ver com o que eu estou falando aqui. A promiscuidade não é boa em nenhuma condição. E não tem nada a ver com sexo. Pode ser homem e mulher promíscuo, não adiantou nada. Promiscuidade é quando você perde o controle dos seus impulsos sexuais e você se torna indiferente e desleal com aqueles com quem você assume um compromisso de vida, não de partilha. A promiscuidade não é defensável em nenhuma hipótese espiritualmente. Em nenhuma hipótese. Mas nós somos falíveis, fraquejamos? Sim. E devemos ser tolerantes com isso também. Mas intencional, né, da pessoa que diz assim, eu quero viver uma vida, né, aberta e assim, eu não consigo ver um sentido espiritual para isso. Me desculpe, se alguém quiser me convencer, eu estou aberto a discutir. Eu não consigo encontrar um sentido espiritual para alguém que apenas tem um interesse na sexualidade para suprir prazer. A sexualidade, ela vai muito além da genitália. A gente percebe isso, quer dizer, quem presta atenção um pouquinho mais, com cuidado nas relações sexuais, sabe que às vezes um abraço, um toque, uma conversa, um olhar, uma palavra, um presente, um encontro diferente é muito mais poderoso do que o coito, do que simplesmente você manter uma relação genital. Então, a sexualidade, ela tem que evoluir para esse progresso que vai além de um contato básico, primário, que se bobear, os cachorros, os cavalos, os coelhos fazem melhor do que nós. Isso é um desafio para a nossa época, de ter a inteligência, a evolução, o sentido necessário de controle e aprendizado com abertura, para proporcionar a si mesmo e ao outro algo que vá além simplesmente do gozo físico. E se a gente evolui nesse sentido, a gente percebe que a sexualidade, pegando até pela ideia hindu do Tantra, não o Tantra que se vende como prazer físico, mas o Tantra original do budismo, que define a evolução da Kundalini, ou seja, de uma energia dos chakras básicos, raízes que vão evoluindo, crescendo e subindo e se alinhando para uma integração espiritual completa, né? Então, nesses estágios mais evoluídos, o que a gente faz? A gente eleva o prazer da sexualidade para as instâncias da mente. E é isso que nos dizem os espíritos superiores, que a relação sexual que eles mantêm nas dimensões mais elevadas é mental. Eles trocam energias sexuais pelo pensamento. Eles são capazes, na plasticidade, de integrar as fantasias, as necessidades, as carências, as afeições, pelo pensamento. Como se fosse talvez um grau bem mais evoluído de uma telepatia. Apenas, ao invés de você mandar uma mensagem de fala, não, você transmuta essa mensagem de todos os seus desejos, de toda a sua amorosidade. Isso cria uma forma pensamento, e essa forma anímica, ela se mistura com a forma do outro, e dali se produz uma relação de êxtase, que eles dizem é muito maior do que a gente é capaz de imaginar, e incomparável com o que a gente tem no plano físico da Terra. Então é sobre isso que nós temos que pensar e apontar no conceito da amorosidade e no conceito de família. Porque imagine isso acontecendo também, se já não está mais preso à questão genital, né? Onde você tem uma família, pais, filhos, avós, né? Integrados nessa forma de pensamento, dessa amorosidade intensa.
Então, imagine o ambiente desse lar. Que coisa incrível que vai acontecer. Então, aqui eu estou trazendo um cenário em que a família, ela não está presa ao tempo que a gente vive. Eu não estou falando de uma família circunscrita ao início do século XXI. Eu estou falando de uma família dimensional, de um plano elevado da existência e que será a nossa família em algumas encarnações lá para frente, né? Se Deus quiser, isso aconteça breve. Então, quando a gente fala em família, sabendo disso, qual é o nosso compromisso? É o da aceitação, da tolerância, da inclusão, do compromisso com a evolução e o cuidado do outro. Esses são compromissos assumidos antes da nossa encarnação. E, principalmente, na elevação daquilo que nos dá as sensações de êxtase. Então, aprender a estimular tudo o que eleva esse pensamento. Então, a gente pode fazer isso pelas artes, né? Qual é o plano imediatamente superior à quarta dimensão, na quinta dimensão? É a arte sim. Né? Então, a gente vai ver o que lá? O plano da música, né? O plano das artes plásticas, de todas as outras artes, né, que tem integradas na natureza, e etc. E por que eles fazem isso? Porque é isso o que passa a dar alegria, êxtase, prazer para esses espíritos que são mais evoluídos. E quanto mais se vai evoluindo nos planos superiores, mais isso vai se utilizando, mais a mente também vai se elevando. Então cabe a nós que estudamos, né, pela matriz fundamental do Espiritismo, que é amai-vos e instruí-vos. Então, cabe a nós que estudamos, que buscamos colocar em prática o amor do Evangelho de Jesus, dar o testemunho dessa família. E, olhando por essa perspectiva, reaprender o significado das relações que nós temos no nosso entorno. Como será que está a nossa relação com o nosso cônjuge? Como será que está a relação com os nossos filhos, com os nossos pais, com os nossos parentes, nosso entorno, nossos irmãos, né, nossos primos, tios, etc. Qual será a intensidade de energia que eu preciso aprender a interligar, a conectar, a tolerar, a auxiliar, né, nesse contexto? E em meio a isso, obviamente, encontrar um padrão de bem-estar, de uma felicidade terrena, porque nós não viemos aqui para sofrer, nós viemos aqui para ter uma vida equilibrada. O que se espera da evolução humana na Terra é que as pessoas possam se dizer relativamente felizes e não viver essa insegurança, esse sofrimento, essa angústia, essa ansiedade, essa depressão contínua que a gente tem vivido. O que a espiritualidade prepara para nós, e nós é que não aceitamos, é que a gente possa viver nessa sintonia. Mas isso vai muito além de uma regra social. Ninguém precisa ter um casamento formal para isso. Ninguém precisa ter uma relação binária, homem e mulher, para isso, né? É preciso encontrar aquela relação afetiva que faz sentido à programação espiritual de cada um. E assumir isso com serenidade, com tranquilidade. E olhar para a própria relação que se mantém dos romances, né, amorosas, se elas também estão equilibradas. Porque também não adianta arrastar uma relação onde o respeito já foi embora há muito tempo, né, onde já não há nenhum sentimento genuíno de amorosidade, de interesse em cuidar do outro. Se vive ali uma obrigação, um dever até hipócrita, né, colocando muitas vezes a culpa nos filhos, porque os filhos então têm que se manter ali, ou utilizando a desculpa financeira, né, que não há como reconstruir, dividir o patrimônio, sacrificar, cada um vá para o seu lado e assim por diante. Isso é um dever sério de cada um de nós. Como que nós nos estabelecemos, nos conectamos a isso.
Agora, é claro que a espiritualidade entende que nós estamos apenas despertando para essa consciência. Nós temos ainda muitas carências. Não vou nem chamar isso de defeitos, porque isso é próprio do estágio que a gente vive. Nós temos muitos conflitos, muitas dificuldades, impulsos que vêm sem que a gente queira, né, e que nos atormentam, e que nos levam a nos separar e a julgar as outras pessoas, a agredir as outras pessoas. A espiritualidade entende isso. Ela também é tolerante com a gente, mas ela nos chama a atenção como bons educadores, né, como mentores que são, como guias que são, nos chamam a atenção para que a gente desperte, para que a gente se dê conta disso no nosso dia a dia, para que a gente saiba compreender aquelas escolhas alheias. No trabalho voluntário que a gente faz no café com a população de rua, muitos daqui frequentam, ajudam, conhecem, né? A gente tem encontrado um grupo muito grande de pessoas trans, né, que estão escolhendo essa condição de vida, e eu fico imaginando se já seria difícil, numa família equilibrada, essa pessoa fazer essa escolha publicamente, né, tendo na forma física uma condição híbrida, que às vezes você olha uma pessoa que se veste, se comporta como mulher e que tem um tipo físico masculino, ou o contrário, né, com todas as condições de sofrimento que ela tem que se sujeitar, com cirurgias, com hormônios, com implantes e tudo mais, né, vivendo na rua, na sujeição às vezes de uma prostituição, de uma drogadição, né, de um abuso, de uma violência e assim por diante. Então, o que nos cabe? É o acolhimento. E esse acolhimento, ele começa no sorriso, né, no reconhecer que essa pessoa deve ser respeitada e reconhecida pela forma como ela deseja, né? Então, se ela quer ser chamada, se aquela condição masculina deseja se apresentar e ser chamada e reconhecida como forma feminina, que seja. E se a forma feminina deseja ser chamada como masculina, que seja. E se ela não quiser ter essa classificação binária, se ela quiser ter outra classificação qualquer, naquela listagem, né, LGBTQIA+, né, que seja, e que a gente respeite isso, gente. Mas respeite isso de coração aberto. Nós não precisamos repetir o comportamento dessa pessoa. Não é um convite para que a gente tenha outra forma de sexualidade. Não é um convite para que a gente também seja aquele perfil que ela adotou. Não, ela ou ele adotaram. É para que a gente apenas aprenda a conviver com aquele perfil. E isso está acima das leis, isso está acima das regras morais, isso está acima de qualquer convenção social. Isso fala de um dever espiritual, de amor ao próximo. Está lá. Jesus fez alguma distinção quando ele disse assim, amar ao próximo como a si mesmo. Ele disse assim, mas os trans não precisam não, os pretos não precisam não, né? Os chineses vocês ignoram. Ele falou alguma coisa disso? A frase é simples, amar ao próximo como a si mesmo. É próximo, porque você não precisa amar aquele que você não conhece, que está lá do outro lado do mundo, mas aquele que está próximo de você, esse você tem que amar. E vai amar de que forma? Da forma como você gostaria de ser amado, né? Essa é a medida. Ele não disse assim, olha, vocês têm que amar muito mais do que vocês gostariam de ser amados. Vocês têm que amar muito mais do que vocês já foram amados. Não, ele nunca pediu isso. Ele nunca pediu nada além do que está ao nosso alcance. Amar ao próximo como a si mesmo. Não parece ser? É tão difícil, né? Mas essa regra de ouro que Jesus sintetizou, isso já tinha sido dito por alguns pensadores antes dele, mas ele sintetizou e universalizou, é o pensamento que coroa o equilíbrio da evolução da nossa condição humana na Terra. O dia que a gente conseguir fazer isso, não vai nem precisar de lei, de juiz, de polícia, né? Que a gente vai ter alcançado o equilíbrio. Então, aonde a família entra nisso?
a partir da ideia de se formar num núcleo menor do que a sociedade, uma escola de amor. Talvez a gente pensasse, não, mas amar ao próximo é muito grande, é muito distante, é muito difícil, não consigo amar a humanidade inteira. Então tá, começa amando na sua família. Começa com aqueles que de fato são os mais próximos e possivelmente os mais difíceis. Porque nas encarnações de família, a gente que acredita em reencarnação sabe que vem muitas vezes espíritos que foram os nossos algozes em vidas passadas ou foram as nossas vítimas. Às vezes os algozes somos nós. Nós fomos obsessores deles ou eles foram os nossos obsessores. Então as encarnações nos vingando, cada hora um num papel diferente. Então, nos laços de família, o que nos cabe é uma grande escola, um grande exercício de pedagogia espiritual, do amar ao próximo como a si mesmo. O nosso objetivo, o nosso olhar tem que ser universal. Mas se por hora a gente consegue amar a família, está muito bom. Já começamos muito. E aos poucos a gente vai estendendo, né, essas condições também. Então que a gente de fato se concentre nesse gesto de compreensão, levando com a gente uma certa humildade, percebendo a nossa falibilidade, mas pedindo o amparo à espiritualidade para que a gente possa, dia a dia, passo a passo, ir aprendendo e quando errar, ter também a coragem de pedir desculpas, de se reconciliar, né? De às vezes até dar o tempo e a distância que esse outro precisa, porque às vezes é só o que ele quer. Às vezes essa pessoa, quando toma uma decisão de ser diferente, ele precisa de um tempo para ela, né? Para tentar se encaixar. Então, a pessoa também não sabe muito bem para onde ela vai, como ela vai ser, como vai acontecer. Então, a gente também tem que saber apoiar e dar esse espaço. Que cada um possa, dentro desse contexto, e juntos, aqui, todos nós, nos auxiliando, nos apoiando, nos amparando e pensando principalmente nessa lição de Jesus, do que significa esse amor ao próximo no contexto da nossa família, na graça de Deus.